Olá, eu me chamo Priscila, eu tenho 34 anos, sou casada com o Júnior Bandeira, tenho duas filhas, a Sophie e a Meli, e eu estou aqui para contar um pouco da minha história de vida e como Deus me alcançou. Tudo começou quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos e eu tive o privilégio de crescer numa família cristã, num lar de paz, num lar de amor, num lar onde eu recebi toda a educação adequada. Eu fui muito amada. Nós passamos muitos problemas, muitas dificuldades, principalmente financeiras, mas nunca faltou o amor e a paz no meu lar. E eu sou privilegiada por isso. Eu já cresci, como eu falei, no lar cristão e eu conheci desde cedo o amor de Jesus, o amor de Deus. Sempre fui ensinada no caminho de Jesus. E aos 9 anos eu confessei o nome de Jesus, aos 14 anos eu fui batizada. E durante muito tempo da minha vida, eu fui envolvida com muitas atividades da igreja, no ativismo da igreja. Mas faltava algo na minha vida. Eu conhecia Jesus, eu amava Jesus, eu sabia que ele tinha morrido para me salvar, ele tinha perdoado todos os meus pecados, eu sabia que eu ia morar no céu, eu tinha ele como meu Senhor e como meu Salvador, mas faltava algo na minha vida. E eu sempre tive um relacionamento muito próximo com o meu pai. Ele sempre foi muito amável, sempre me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. Quem eu sou hoje como pessoa eu devo ao meu pai, porque ele me ensinou, ele conversava muito comigo. E eu sempre tive o amor dele, né? E nos últimos anos que ele estava vivo, nossa amizade ainda estava um pouco afastada, mas eu ainda sentia que ele me amava, ele ainda demonstrava o amor dele por mim. Um dia, de manhã, eu e ele tivemos uma discussão, coisa boba do dia a dia, mas na hora da discussão eu senti algo me dizer: você vai se arrepender, peça perdão agora. E eu não pedi perdão. E aí eu fiquei com raiva, mas eu fui pro meu quarto estudar, fazer faculdade na UES. E a mesa que eu estudava ficava de costa para a porta. Eu me sentei na mesa, comecei a estudar e eu ouvi quando alguém abriu a porta. Eu sabia que era o meu pai. Mas eu pensei, é meu pai quer conversar, não tô afim não, preciso estudar. Talvez ele queria conversar pra gente se acertar, mas aí ele abriu a porta, ficou um tempo, ele viu que eu não ia atender, fechou a porta. É a última lembrança que eu tenho do meu pai. Dali ele saiu de casa e foi fazer um favor para uma vizinha, ele morava na rua de trás de onde eu morava. Ele foi trocar uma telha, ele pisou na madeira da janela e não estava segura, a madeira quebrou, ele caiu. Ele teve traumatismo crânioencefálico. Quando me chamaram para ver ele já tinha morrido. Naquele momento eu perdi meu chão. Foi o pior momento da minha vida que eu me lembre, o pior dia da minha vida, a pior cena que eu vi. O meu pai ficou desfigurado, todo ensanguentado. Meu Deus, passou ali, eu perdi meu chão naquele momento. Eu comecei a sofrer muito, e aí teve os preparativos do velório, do sepultamento, e a dor começou. Eu sofria muito. Eu sofria 3 coisas ao mesmo tempo. Eu sofria o luto de ter perdido alguém que eu amava. Eu sofria o remorso de não ter mais o meu pai para pedir perdão, para me acertar com ele, para dizer para ele o quanto ele era importante para mim, o quanto eu amava ele, o quanto eu aprendi com ele. Eu não tinha mais essa oportunidade. E a terceira dor, talvez a pior das 3, era o sentimento de orfandade. Eu me dei conta de que eu me tornei órfã, e órfã de pai.
O meu pai era a pessoa que mais me amava na minha vida. Era a pessoa que mais demonstrava amor. Não que eu era só amada por ele. Minha mãe me amava, mas o meu pai sempre demonstrou o amor dele por mim e pelos meus irmãos. Sempre. E de repente, aquela pessoa que me fazia me sentir amada se foi. E eu comecei a questionar a Deus, por que, Senhor, que tu levastes o meu pai tão jovem, só tinha 43 anos, e levou ele de uma maneira tão cruel, ele sofreu, ele sentiu muita dor na hora do acidente, ele ficou desfigurado, foi uma coisa horrível. E por que o Senhor levou? E eu não estou pronta. Eu não estou pronta para viver nesse mundo sem o meu pai, sem os conselhos do meu pai, sem o apoio dele. Eu não estou pronta, Senhor. Por quê? E ele começou, e passaram os tempos, os meses. Eu entrei em depressão quando meu pai morreu. Foi horrível. Foi horrível. É uma dor que nos acompanha, que não dá para explicar. As pessoas veem a gente sorrindo e não sabem o que a pessoa está passando por dentro. É a dor que a pessoa está sentindo. Mas eu comecei a orar, eu chorava muito, eu falava muito, Senhor, por quê? Por quê? Me ajuda, me dá uma resposta. Então ele começou a falar no meu coração. Ele começou a falar sobre quem realmente era o meu pai, né? Até então, eu amava Jesus, eu sabia do amor dele por mim, eu era salva já, porque eu tinha confessado o nome dele, mas eu não tinha Deus como o meu pai. Eu tinha Deus como algo distante, alguém todo-poderoso que ficava sentado no trono dele de uma forma inacessível que eu não poderia chegar perto dele. Eu só sabia que eu tinha o amor dele, mas eu não poderia chegar perto. Era distante. Para mim, o meu pai era o meu pai legítimo, né? O meu pai que morreu e de repente o meu pai, morreu e eu fiquei órfã. E o sentimento de orfandade me consumia muito. O remorso de não poder pedir perdão para o meu pai, de não poder me acertar com ele de novo, me consumia demais. E foi então que Deus começou a me mostrar que Ele queria mostrar a paternidade dele para mim. E Ele começou a falar para mim na palavra dele. Eu vou ler para você. Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao 17, mas eu vou ler a partir do versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E Deus começou a ministrar no meu coração que Ele era o meu Pai. Ele teve que tirar o meu pai de cena para que ele se revelasse como o meu verdadeiro pai. Um pai que ama, um pai que acolhe, um pai que dá amor, um pai que concede tudo que eu necessito, um pai que corrige, um pai que abraça. Ele começou a se revelar para mim dessa maneira, como eu não conhecia ele. Eu ouvia falar do amor de Deus, do amor do Pai, mas eu não conhecia verdadeiramente esse amor. Foi a partir daquele momento onde ele tirou o meu pai terreno e se demonstrou e se revelou como meu pai. E é interessante uma coisa sobre paternidade, muitos pais legítimos abandonam seus filhos. A maioria dos pais acolhe seus filhos, outros assumem por obrigação, porque tem que pagar a pensão, enfim, é obrigado a assumir. E muitos outros
simplesmente dão as costas para os seus filhos. Os filhos crescem sem receber o amor do pai, sem conhecer a real paternidade. E cresce com aquela lacuna dentro de si. Falta algo dentro da personalidade da pessoa quando ela não tem um pai. Mas quando um pai adota um filho, nunca é por obrigação. Quando um pai adota um filho, sempre é por amor. E Deus me revelou na palavra dele que ele me adotou. Ele nos adotou. Ele escolheu me amar. Ele escolheu te amar. Nunca um filho adotado é por obrigação. Sempre que um filho é adotado, é por amor. Um filho adotado é amado de verdade. E aí Deus começou a revelar no meu coração: filha, eu tirei o teu pai para que eu me tornasse seu pai. Eu te amei, eu escolhi te amar, eu te adotei como filha. E foi nesse momento tão lindo que Deus me revelou que Ele era o meu pai, que eu não era mais órfã, que aquele sentimento de orfandade não poderia mais tirar minha alegria, tirar minha paz. Eu tenho um pai. A partir daquele momento que Ele se revelou como verdadeiro pai, um pai de adoção, um pai que escolheu amar, esse pai agora era o meu pai. E isso trouxe uma paz tão grande, isso trouxe um alívio no meu coração. Eu encontrei um pai, hoje eu tenho um pai. Deus é meu pai. E você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja se identificando com a minha história. Talvez você tenha recebido o amor do seu pai e você é privilegiado por isso. Mas talvez você nunca tenha conhecido um pai, talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai. E você sente essa mesma coisa que eu senti, o sentimento de orfandade. Mas eu quero te dizer hoje que Deus quer se revelar para você como o seu pai. Se aceite como filho, porque Ele te aceitou como pai. Nesse momento eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua verdadeira alegria que tu dás no coração daqueles que te amam, Senhor. Pai, eu oro para que a tua paternidade seja revelada, Pai, para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Para que o amor de um pai, o verdadeiro pai, o Pai Celestial, seja invadido no coração dessa pessoa, Pai. Paizinho, Abba, Pai. Abba, Pai, meu Pai. Como é bom te pertencer, meu Pai. Em nome de Jesus. Abba, Pai, quer dizer paizinho, pai querido. Pai com uma intimidade que somente um filho pode chegar para o seu pai e dizer: pai, paizinho. Você tem essa oportunidade de chamar Deus de seu pai. Que Deus te abençoe e que a paternidade de Deus seja revelada a você. Em nome de Jesus, amém.